Amém, queridos. Boa noite. Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Não é sempre que eu posso estar aqui quinta-feira. E se eu não me engano, desde que eu voltei, acho que essa é a primeira quinta-feira que eu prego. Então, estou muito feliz de estar aqui. E mais, estou muito feliz porque eu estou em família. A família da fé, que são vocês. Então, é muito bom poder estar aqui. O tema dessa noite, que Deus colocou no meu coração há pelo menos umas 2 semanas atrás, quero falar a respeito disso aí. A doutrina saudável. Ok? A doutrina saudável. Abra sua Bíblia lá comigo. Se bem que eu coloquei aí no slide para você. Em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Está aí na tela. E eu leio para você, para a gente ganhar tempo. Que diz o seguinte, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto aí de Atos, ele mostra a primeira narrativa de como a igreja primitiva, ela vivia. A primeira frase que a gente vê aí, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ok? Primeira frase, também tinham comunhão, também no partir do pão, nas orações, mas o que chama a atenção é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Talvez você esteja se perguntando, pastor, que doutrina é essa? O que é doutrina dos apóstolos? Eu vou te explicar. Lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 1 e 2, e aí eu peço para você realmente abrir para você acompanhar, eu não coloquei aí no slide, mas Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, o escritor aos Hebreus, ele explica justamente o que é essa doutrina dos apóstolos, também chamada de doutrina de Cristo, ok? Então ele fala assim, olha, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou a gente poderia também dizer da doutrina dos apóstolos, aquela que a gente acabou de ver lá em Atos 2, verso 42, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, o ensino sobre batismos, a imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Talvez você esteja pensando que eu vou falar sobre isso nessa noite, mas não é dessa doutrina dos apóstolos que eu vou falar para você. Isso é apenas para que você possa entender. Se você quiser se aprofundar nessa doutrina dos apóstolos, nessa doutrina de Cristo, você pode ano que vem se matricular no Alfa, que justamente é para ensinar tudo isso aí, a doutrina de Cristo. É para que você possa aprender não a doutrina da Academia da Fé, mas que você possa aprender a doutrina de Cristo, que envolve tudo isso aí que a gente acabou de ler. Olha aí, fundamentos da fé, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos nas águas, no Espírito Santo, batismo de fogo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Então eu te aconselho, ano que vem, entre no Alfa, para que você aprenda mais profundamente sobre isso aí, ok? Saiba também que o que eu vou falar hoje não é a respeito da doutrina da igreja. Eu não vou falar para você sobre a doutrina da Academia da Fé, ok? E talvez alguns aqui lembrem ou tenham até feito parte, mas no passado, talvez isso ainda aconteça até os tempos de hoje, não sei, eu nunca fiz parte, mas eu sempre ouvi dizer que existiam igrejas que faziam o tal do culto da doutrina. Alguém participou desse culto? Culto da doutrina. O pessoal levanta a mão assim, timidamente. Eu nunca participei, mas eu ouvi muito falar que existia o tal do culto da doutrina, que tinha um objetivo muito tranquilo, de chicotear as pessoas nesse culto. Era aquele culto para saber se algum membro da igreja tinha feito alguma coisa errada. Rapaz, eu fiquei sabendo que o irmão fulano de tal, hoje ele estava de bermuda na praia. Chicote nele. Chicote nele. A irmã fulana de tal foi pega vendo televisão e ainda por cima estava de brinco vendo televisão. Chicote na irmã. Essa doutrina, esse culto de doutrina era o culto, era a doutrina, o culto da doutrina do não matarás, não rasparás, não se maquiarás, não jogarás bola. Você fazia parte desse culto aí, meu irmão? Sim ou não? Sim, alguns sim.
Não, mas olha, fica tranquilo. Eu não vou falar com você nessa noite a respeito dessa doutrina. Porque essa doutrina não é bíblica. Ela não está na palavra de Deus. Mas eu vou falar para você, nessa noite, a respeito de uma doutrina saudável. Nessas últimas 2 semanas, eu tenho ouvido, eu tenho lido muito a respeito sobre a carta que Paulo escreveu a Tito. Paulo escreve essa carta a Tito, e Tito ele estava pastoreando uma igreja lá na ilha de Creta, e é uma carta muito gostosa de você ler. São apenas 3 capítulozinhos, mas que são muito bons e muito profundos. Paulo ele coloca nessa carta para Tito instruções de como a igreja ela deveria andar, de como a igreja deveria ser ensinada na palavra da verdade. E aí sim, eu quero que você vá comigo lá em Tito capítulo 2, a partir do verso 1. É sobre essa doutrina saudável. Nós vamos ler aqui, chamada de sã doutrina, que eu quero falar com você nessa noite. Tito capítulo 2, verso de número 1. E você fica aí no livro de Tito, nesse capítulo, no capítulo 2, a gente vai estar falando sobre todo esse capítulo 2 praticamente, ok? Lá no verso 1 diz assim, Paulo falando a Tito, olha, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E o título dessa mensagem é A Doutrina Saudável, porque é exatamente isso. Uma sã doutrina fala a respeito de uma doutrina saudável, de uma doutrina que vai trazer saúde para a nossa vida. Essa palavra, queridos, no grego, ela é falada, ela é conhecida, ela é escrita como didascalia. E didascalia no grego fala a respeito de ensino. Então eu perfeitamente poderia falar para você o seguinte, olha, o tema dessa mensagem hoje é o ensino saudável. Didascalia, doutrina, ensino saudável. E essa palavra hoje, nessa noite, ela vai trazer a mim e a você, tem trazido ao meu coração, ao longo dessas 2 semanas, como nós temos que viver, de como vive uma nova criatura, de como vive uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, ok? E continuando essa leitura de Tito, em Tito lá no mesmo capítulo, no verso 2, diz assim, olha, Tito, ensina os homens mais velhos, ensina os homens maduros a serem. E eu vou continuar a ler, você depois vai ver lá, nos outros versos assim, ensina as mulheres mais velhas, ou seja, as mulheres mais maduras a serem. Tito, ensina os jovens, ensina para que eles possam se entregar e serem. Então, querido, guarde isso nessa noite. A palavra de Deus, a doutrina saudável, ela quer nos ensinar a ser. A palavra de Deus, ela quer me ensinar, ela quer te ensinar a ser. Ela quer nos ensinar a ser, e isso é o mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, se você hoje nessa noite, se eu nessa noite, não sair daqui transformado, confrontado pela palavra de Deus, de nada valeu a pena ter vindo aqui. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar. A palavra de Deus, ela tem que nos transformar. Mas transformar o quê, pastor? Transformar o meu caráter. A palavra de Deus, ela quer te transformar de dentro para fora. Deus quer transformar a tua essência. E aí Deus está nos perguntando nessa noite, e Ele me perguntou isso, quem é você? Ah, pastor, eu sou um advogado. Não. Quem é você? Isso é o que você faz. Eu sou militar. Não, isso não sou eu. Isso é o que eu faço. O Espírito Santo te pergunta nessa noite, quem é você? Pastor, eu moro num big apartamento maravilhoso, amplo. Não, isso é onde você mora. Isso é o que você tem. E não há problema nenhum
de você ter. Mas o que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida é nos ensinar a ser. A ser. Quem é você? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou nova criatura. Eu sou o sacerdócio real. Eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou justificado, eu sou redimido, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou mais do que vencedor. Eu sou. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Isso era tão forte na palavra de Deus, que as pessoas, elas eram conhecidas pelo seu nome. E eu dou 2 exemplos para você. Jacó. Quem sabe o significado da palavra Jacó? Ele era trapaceiro. E era justamente o que ele era. Jacó, quem é você? Trapaceiro. Jacó, quem é você? Eu sou Jacó. Mas ele não ficou como trapaceiro. Deus entra na vida de Jacó, ele permite ser transformado e o nome dele passa de Jacó para ser chamado de Israel, aquele que luta com Deus. Deus está interessado no que você é. Simão, um caniço quebrado, uma cana que é levada pelo vento. Não. Eu não quero que você seja isso, Simão. Eu vou mudar a tua essência. Eu vou mudar quem você é. Agora você vai se chamar Pedro. Agora você será Petrus. Você será uma parte de uma rocha, de uma pedra. Você será Pedro. Eu estou transformando quem você é. E lá em Tito, continuando, queridos, nesse verso 2, está dizendo, olha, ensina, voltando, ensina os homens maduros a serem. A serem o quê? A gente vai ver um pouquinho nessa noite. A serem moderados, ou seja, a serem equilibrados. Falar de moderação, falar de equilíbrio, fala de temperamento controlado. E se você não sabe, fique sabendo, existem 4 tipos de temperamento. O melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Ah, pastor, mas isso é muito ruim. Não, não é muito ruim. Deus nos criou com esses temperamentos. Nós temos um pouco de cada um deles. Nós temos os 4, fleumáticos, melancólicos, sanguíneos e coléricos. Mas na sua vida, na minha vida, pelo menos se manifestam 2. E pelo menos um sobressai. Um desses 4 temperamentos sobressai. E entenda isso, queridos. Temperamento não é um defeito. Deus nos criou com eles. A questão é o quanto eu tenho permitido Deus trabalhar no meu temperamento. O quanto eu tenho permitido Deus trabalhar no meu temperamento? Eu vou dar um exemplo para você, que a Bíblia não nos esconde. Eu vou dar para você o exemplo, mais uma vez, de Pedro. Um colérico sanguíneo. Em Pedro, lá em Mateus capítulo 16... ele vira-se para Jesus, e só abrindo um parênteses, quem tem esse tipo de temperamento colérico, sanguíneo, ele tem uma tendência a liderar, a ser líder, a estar à frente, a falar. E Pedro lá em Mateus capítulo 16, ele dá a declaração que veio do céu. Jesus pergunta, olha, quem andam dizendo que eu sou? E aí o pessoal, não, diz que você é Elias e tal, um dos profetas e tal. E Pedro, para tudo. Olha só, eu vou te dizer quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou, Pedro, é isso aí, cara. Não foi carne nem sangue que te revelou. Mais um pouquinho para frente, Jesus começa também a falar para os discípulos, olha, vocês precisam se preparar, porque eu vou morrer.
depois eu vou ressurgir. E aí Pedro chama Jesus aqui para o cantinho e fala: mestre, para com isso, para com esse papo de morte, que caô morte que nada, não vem com esse papo não. E aí Jesus responde para ele o quê? Arreda-te, Satanás. Aí você vê, né, Pedro desse jeito. Outro episódio de Pedro interessante. O pessoal ia prender Jesus, né? E aí Pedro, ele desembanha aquela espada gigantesca e senta na orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Você acha que Pedro tinha uma mira tão boa para acertar a orelha do cara? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pedro queria era cortar o pescoço do cara. O cara que, opa, né, deu uma de Michael Jackson e se esquivou e só perdeu a orelha. Ficou no barato. E Jesus foi lá ainda, né? Pegou aquela super bonda, aleluia, espiritual e pof na orelha do sujeito. Mas, queridos, olha só. O Pedro da igreja primitiva, o Pedro que aparece nas cartas de Pedro, a gente começa a perceber que houve uma mudança na vida de Pedro. Aquele camarada impulsivo, estourado, que falava muitas vezes sem pensar, passou a ser um homem prudente, um homem brando, um homem passivo, um homem equilibrado. E a doutrina, o ensino saudável da palavra de Deus, ela tem que produzir, hoje, na minha e na tua vida, homens. Temos homens aqui? Opa, amém. Pastor Wesley, aleluia. Temos homens aqui? Isso, amém. Amém, temos homens aqui. E homens, nós precisamos ser homens equilibrados no nosso temperamento, nas nossas atitudes. Tem muito homem que não sabe ser líder na sua casa. Tem muito homem que não sabe tomar uma atitude. E tanto isso é verdade que de vez em quando chega alguma mulher para a gente que é pastor reclamando: pastor, meu marido não faz nada. Pastor, meu marido não toma uma atitude para mudar a vida. Pastor, tudo tem que ser eu, tudo fica na minha conta. Pastor, o cara não se coça para nada. Tem mulheres que já estão sendo o homem da casa, está tudo errado. Queridos, homens, a Bíblia em Tito está nos ensinando como ser homens. E homem maduro em Deus é um homem equilibrado. Como o pastor Hélio costuma dizer, culto de poucos améns. Aleluia. Mas vai ser bom, vai ser bom. Você vai sair daqui, ó, aleluia, cheio do poder. Aleluia. Outra característica, homens, ensina os homens a serem dignos de respeito. E, queridos, dignos de respeito tem a ver com dignidade. E dignidade tem a ver com ter bom nome. E você pode ter certeza, se você tem um bom nome, as pessoas ouvem o que você fala e as pessoas sabem quem você é. Eu vou repetir, não está no slide. Você, homem digno de respeito, as pessoas, elas ouvem o que você fala e elas sabem quem você é. E isso é a maior verdade. Eu só irei dar crédito se eu sei que existe um homem que é digno de respeito, então eu vou dar crédito. Vocês estão aqui nessa noite porque vocês têm dado crédito, primeiramente, à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Mas vocês também estão aqui nessa noite porque vocês têm dado crédito a um homem, a homens que são dignos de respeito. Senão você não estaria aqui. Eu garanto que você estaria em outro lugar. Lá em Atos capítulo 10, você não precisa abrir, é contada uma história a respeito de um homem chamado Cornélio.
E diz lá no capítulo 10 de Atos que Cornélio, ele era um homem justo, ele era um homem respeitável, ele era um homem temente a Deus. E Cornélio, por ser tudo isso, ele recebe a visita de um anjo, que conversa com ele e fala com ele o seguinte: olha, você precisa enviar aí 2 mensageiros teus para visitar a casa de um homem. E esses homens vão trazer esse homem aqui na tua casa para que seja pregada a palavra de Deus. Lá em Atos 10, 24, você não precisa abrir, eu vou ler para você, diz o seguinte, olha, que no outro dia chegaram a Cesareia. Quem chegaram? Estava chegando os homens que Cornélio enviou e mais Pedro. Estavam chegando a Cesareia, estavam vindo de Jope, e chegaram em Cesareia. E no verso 24 continua dizendo: Cornélio os esperava Pedro e os homens que ele havia enviado, esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que havia convidado. Agora veja que interessante, para pensar, o Espírito Santo me mostrou isso, que é o melhor de tudo. O melhor de tudo não é Pedro ter falado, o Espírito Santo ter batizado aquelas pessoas. Legal, isso é o poder de Deus para todo aquele que crê. O legal de tudo é o seguinte, o verso 24 diz que haviam parentes, haviam amigos. Rapaz, como é que essa turma toda ia para a casa de Cornélio? Ninguém sabia que era Pedro. Ninguém sabia que era Pedro. Você imagina, vamos imaginar, Cornélio convidando a turma para ir lá para a casa dele. Olha só, vai ter um negócio lá em casa maneiro. Vai vir um camarada, um homem de Deus, que vai anunciar a palavra de Jesus. E o pessoal, poxa, que legal, vai ser na tua casa? Que horas? Eu não sei. Mas que dia que vai ser? Eu também não sei. Rapaz, esse cara está muito doido. Ele está me convidando para ouvir um camarada que eu não sei quem é, que ele não sabe o dia que chega e nem muito menos a hora que começa. Mas olha só, é Cornélio que está me convidando. Não é um Zé Mané. Zé Mané a gente, como já dizia aquele profeta, malandro é malandro, mané é mané. Estou fora. Estou fora. Mas Cornélio não. Cornélio eu conheço. Cornélio é um camarada justo, temente a Deus, é um camarada digno de respeito. Eu vou estar lá. Eu vou lá para a casa dele. E aí, chuchu, beleza. Milagre prontinho para ser feito. Porque Cornélio, a dignidade de Cornélio, deu respaldo a tudo aquilo que ele havia anunciado. Homem, é por isso que Deus quer que você seja um homem digno. Porque o Evangelho, ele é loucura aos olhos naturais. Falar que um camarada deu sua vida na cruz para salvar um bando de gente ruim que não prestava, isso é doideira, gente. Isso é doideira. Como eu vou anunciar a Jesus se eu não tenho um bom nome? Como eu vou anunciar Jesus se eu não sou um homem digno de respeito? Se eu não dou bom testemunho? No meu trabalho mesmo, tem vários. E que eu já cansei de ouvir falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, arrependa-te, salva, não sei o quê. E quando o camarada saiu, o pessoal sabe que eu também sou da igreja e fala assim, rapaz, tudo que esse camarada falou para mim, entrou aqui, saiu por aqui. Esse camarada, ele não é digno de confiança. Ele não é digno de respeito. Eu vou repetir, queridos. Viver uma vida digna dá respaldo a tudo aquilo que eu prego a respeito de Deus. Homens,
Ensina os homens a serem sensatos. Sensato, ser um homem sensato é ser um homem maduro nas suas decisões e escolhas. Não maduro por conta de idade, entenda bem isso. Porque o pastor Hélio fala uma coisa e que eu vejo nitidamente que é verdade, tem muito velho doido por aí, que não tem sensatez alguma. Ser um homem sensato é ser um homem maduro nas suas decisões e escolhas. Provérbios 19, verso 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Homem, não seja impulsivo. Homem, não tome decisões quando você estiver com a tua cabeça quente. Seja sensato. Porque o homem maduro, que vive a doutrina saudável da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ele consegue ser sensato. Continuando, homens, sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Sadios na fé, no amor e na perseverança. E segura essa aí, ser sadio na fé é viver uma fé saudável. E fé saudável é aquela que você não abandona Jesus por nada. Tem muito cabra aí que basta ter um apertãozinho de chave de fenda que o cara quer entregar os pontos. O cara quer jogar a toalha. Eu já ouvi aqui dentro. Ah, pastor, é muita luta. Ah, é muita não sei o quê. Olha, se não fosse, eu já tinha ido embora. Falou para mim. Fé saudável é aquela que não abandona a Jesus por nada. Pode espremer, mas eu não abro mão, eu não largo, eu não deixo, eu não abandono a minha fé por nada em Cristo Jesus. Porque quando ele estava sendo espremido, moído, ele não abandonou. Ele não jogou a toalha. Pode jogar o saco na minha cabeça, joga o saco, pode jogar, mas não adianta, eu não abandono Jesus por nada. Homem, não abandone Jesus por nada. Sadio na fé, sadio no amor. Você tem amado a sua esposa? Você tem abraçado a tua mulher? Você tem beijado a tua mulher, cabra? Pastor, que isso? Que história é essa? No culto? É isso aí, aqui é o lugar da gente falar disso mesmo. Você tem falado para ela que você a ama? Você tem servido a tua mulher? Que isso, pastor? Sou cabeça da família. Não, se você tem esse pensamento, você não é cabeça, você é cabeçudo, menos cabeça. Você é um cara cabeçudo, porque olha só, quem manda são elas. Quem manda são elas. É elas que mandam. Fui fazer a reforma lá no meu apartamento, saía lá para comprar as coisas e era tudo assim, não, tá bom, tá ótimo, meu amor, tá, aleluia, glória a Deus, vamos embora, bora. É você que manda. Mas você tem servido a tua mulher? Você tem lavado aquela louça? Aleluia! Você tem dado presente para sua mulher? Isso fala de um amor saudável, de um amor sadio. São pequenas coisas que equilibram o nosso casamento, que equilibram a nossa vida. Larga de ser cabeçudo e seja o cabeça da tua casa, cara. Amém, homens? Amém. Agora vem a parte das mulheres. Semelhantemente, ou seja, tudo o que foi falado a respeito de equilíbrio, digno de respeito, sensatez, ter uma fé sadia, um amor, perseverança. Pega tudo que eu falei para os homens e toma tudo isso também para vocês. Porque o autor está dizendo, Paulo diz isso, olha, semelhantemente. Da mesma forma.
aquilo mesmo que você falou para os homens, ensina também para as mulheres maduras, para elas serem. Para elas serem o quê, pastor? Eu separei algumas, vamos lá, pastora Eluana tá bombando ali, tá? Ela tá aflita. Ela tá aflita, vamos lá, agora, vamos lá. Reverentes na sua maneira de viver. Sejam equilibradas, dignas de respeito, sensatas, sadias na fé, no amor, na perseverança, mas reverentes na sua maneira de viver. E olha, eu vou falar para você uma coisa, sendo bem claro nessa noite. Ser reverente na sua maneira de viver é não ser mulheres solteiras, ou até mesmo casadas, não serem uma mulher, não serem mulheres, não ser uma mulher fácil. É você não ser no teu trabalho, na tua faculdade, aquela mulher que vira um camarada, um para o outro e fala assim, essa aí eu pego fácil. Essa eu pego facinho. Precisa de muito. Reverentes na sua maneira de viver. Mulheres, vocês precisam se valorizar. Você precisa saber o que você quer. O Espírito Santo pergunta para você nessa noite, qual é o teu valor? Antigamente, lá atrás, bem lá atrás, é mais forte do que eu, viu, pastor Teixeira? Sua época, lá atrás. Quando ele era meu líder de juventude. Ou melhor, quando ele me batizou nas águas. Deixa pra lá, né? Não vou dizer que ele me apresentou, que aí eu estaria mentindo, né? Mas antigamente, lá atrás, bem lá atrás, o pai da noiva ele estabelecia um valor pela sua filha, que era o chamado dote. O Espírito Santo pergunta para você nessa noite, quanto você vale? Mulheres, valorizem-se. Sabe por quê? Porque Cristo pagou um alto preço pela tua vida. E eu falo para você nessa noite, não é para você estar se entregando para qualquer mané. Não é para você estar sendo desvalorizada. Não, tem o teu valor. Vai colar com um camarada? Você tem o seu valor e já coloca isso logo de cara. Olha, sou uma mulher de Deus. Comigo não tem esse negócio, não. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos lá chegar lá na tua casa. Como é que você trata a tua mãe? Ih, rapaz, mas o cara briga com a mãe, não respeita e tal, já pode pular fora. Porque vai ser da mesma forma ou pior que ele vai te tratar no casamento. Pede para ele, deixa eu ver logo o teu extrato bancário. Que isso, já está querendo mandar na minha vida? Ainda nem casou? Pois é, mas pede para ver, para você ver como é que é a vida desse cara, se está organizada, se está tudo direitinho, se está tudo certo. Você vai embarcar em qualquer furada? Pergunto eu para você, ó nobre mulheres acadêmicas. Você vai embarcar em qualquer furada? Ah, pastor, mas aí desse jeito eu vou ficar sozinha. Beleza? A minha avó dizia que melhor é estar do que mal acompanhada. Ah, pastor, mas aí desse jeito... Pois é, meu filho. Aí você vai pegar um cabra para estar do teu lado. Uma coisa é viver sozinho. Eu quero ver você viver do lado do capeta. Aí eu quero ver se você vai aguentar. Saiba o seu valor. Saiba se posicionar. Amém, irmãs? Amém. Continuando. Não sejam caluniadoras. E isso está falando a respeito de uma palavra chamada fofoca. Não sejam caluniadoras. Como eu falei no início, Deus quer transformar o nosso ser. É com isso que Ele está preocupado. Então, olha só, não se preocupa com a vida dos outros.
Já basta você se preocupar com a tua. E pior, às vezes dentro da igreja eu ouvi aqui uma irmã falando comigo, tinha acabado de chegar na igreja, toda animada, toda feliz, toda contente para fazer um monte de coisa, chegou logo uma cidadã do lado dela, olha, não é bem assim não. Não, aqui não é assim não. Não, aqui, não vão te deixar não. Não, que isso e aquilo outro, não sei o quê. Não sejam caluniadoras. Preocupe-se com aquilo que Deus tem falado e ministrado no teu coração e fique com isso para você. O que acontece com a outra ou com o outro não é problema seu. Outra, as mulheres serem capazes de ensinar o que é bom. Deus te deu essa capacidade. E é maravilhoso. Você é capaz de ensinar o que é bom. Não existe coisa mais maravilhosa que nós homens, né? Não conseguimos dimensionar o que é ser mãe. E só quem é mãe tem essa capacidade de ensinar o que é bom aos seus filhos, à sua casa. E aí, falando de casa, isso é algo muito importante, eu não posso deixar de falar nessa noite. Mulher, crie na sua casa um ambiente saudável. A gente está falando de doutrina saudável. Crie na tua casa um ambiente gostoso, que o teu marido tenha vontade de estar lá e não de estar em outro lugar. Porque tem mulher que não sabe ser sábia, não sabe edificar a sua casa e transforma o seu ambiente familiar num ambiente do inferno. E o camarada quer estar em todos os lugares, menos em casa. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. Porque eu saio do quartel e eu estou doido para vê-la e ver minhas duas princesas em casa. Não tenho maior prazer do que isso. Não gosto que mude meu rumo. Não gosto que marque nada depois do trabalho. Vamos... Não, mas é que é confraternização disso, daquilo. Não, eu quero ir para casa. Porque lá é um lugar agradável, lá é um lugar bom. Estávamos morando na África, estávamos morando na Namíbia. Olha só, não é questão física. É questão de você, mulher, ser sábia, capaz de fazer o bem, de ensinar, de criar esse ambiente na tua casa. Mesmo estando lá na África, eu saía do trabalho e estava doido para ir para casa. E lá eu ainda tinha um bônus, que lá eu almoçava em casa todo dia. Por isso eu engordei 9 quilos, aleluia, Senhor. Porque era bom estar em casa e comer a comidinha dela. Eu não precisava comer carne do Incrível Hulk, carne de monstro, macaquinho no cipó, sushi. Depois você me pergunte esses pratos que eu vou te dizer detalhadamente que são. Por isso que eu já foram 5 quilos embora, porque eu voltei a comer todas essas iguarias de novo. Mulher, crie esse ambiente maravilhoso. E outra coisa, oriente a mulher madura, oriente as jovens a amarem. Veja que interessante, né? Em primeiro lugar está ali, maridos e filhos, não está ao contrário. Oriente as jovens a amarem filhos e maridos, não, maridos e filhos. Porque minha irmã, aliás, estou falando para as mulheres, né? Minha irmã, você está criando o seu bebê para outra pegar. Eu estou criando a minha princesa para o camarada também levar. Mas o importante é não acontecer o que às vezes a gente vê acontecendo nos casamentos, com aquele filho, né, que é o último, que é o caçula. E aí ele está tendo casamento e está a mãe lá, o meu bebê, o meu bebê. Aí o marido vira para ela, meu amor, que maravilha, agora só sou eu e você. Pois é, o problema agora é esse. Agora sou eu e você. Oriente, seja exemplo para as mais jovens, a amar o seu marido, porque é ele que conta. Filhos são herança do Senhor, mas flecha da aljava, foi embora.
Seja um exemplo para as outras mulheres a amarem seus maridos, a amarem seus filhos e serem uma bênção. E para nós terminarmos, Tito capítulo 2, verso 6, ele também fala para Tito, olha, da mesma maneira, Tito, assim como você falou para homens, assim como você falou para mulheres, olha só, da mesma maneira, encoraje também os jovens. E queridos, essa palavra encorajar, ela vem do grego, da raiz grega, falando a respeito de coração. Encorajar tem a ver com coração. Você não vai, falando agora para todos, de maneira geral, você não vai conseguir encorajar o teu filho. Quantos tem aqui filhos já numa idade de entendimento, pré-adolescente para cima? Não só, eu, no caso, a Luísa não entra nessa conta aí, mas eu já tenho a mais velha que conta. Você tem filhos, pré-adolescentes e adolescentes? Levanta sua mão, fica com a tua mão levantada, beleza? Encoraje. Mas de que forma eu vou encorajar, pastor? Eu falo, nada acontece, e não vai acontecer mesmo. Porque não é pelo seu mandar que eles vão fazer. Bom seria, que maravilha. Eu que sou militar. Marina, sentido! E ela, agora vai! Mas com ela não rola, lá dentro rola. Eu mando, faço, aconteço. Como dizia um antigo presidente, prendo e arrebento, mas com ela não rola isso. Não tem como mandar, mas eu tenho como encorajá-la, não com a minha palavra, mas com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Por isso ele fala, Tito, ensina eles a serem, não a terem, mas a serem. Porque você vem para a igreja, no batidão, de não faltar e está trazendo teus filhos estão de olho, só vendo. Meu pai e minha mãe estão sempre aqui, ó. Poxa, olha o casamento dos meus pais. Caramba, eles estão lá, está sempre se beijando. Aleluia. Aleluia. Como é bom esse negócio de casamento! Como é bom! E os teus filhos precisam ser encorajados a serem iguais ou melhores do que você. E esse encorajamento, eu volto a dizer, não é simplesmente por uma questão só de falar, mas a tua atitude, o teu comportamento, você ser equilibrado, você ser sensata, sensato, você ser digno de respeito, você se valorizar, você ser bondosa mulher, você criar esse ambiente dentro da tua casa, tudo isso você está encorajando os teus filhos a serem prudentes. Sim, porque não vão abrir mão dessa prudência, dessa vida com Deus, com essa vida em família, com essa doutrina saudável, com essa doutrina sadia que traz vida e saúde para os nossos corpos. Aleluia, Senhor. Queridos, os tempos que nós estamos vivendo, sermos transformados todo dia, de glória em glória, de fé em fé, no nosso interior, no nosso caráter, é o que vale. Não abra mão de viver essa doutrina saudável, essa sã doutrina na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vizinhança, aqui na igreja. Não abra mão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.